nós não podemos apenas chamar de bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. A tua bondade e a tua misericórdia irão muito além do nosso entendimento, Senhor. O próprio Yeshua disse para nós: por que me chamas de bom, se só existe um bom? Aleluia, é esse lugar de paternidade e de bondade que nós queremos estar, Senhor. Vem sobre nós com a tua bondade, com a tua paternidade nessa manhã, Senhor. Nessa manhã nós queremos mergulhar na tua paternidade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te convidamos, Senhor, para receber a nossa adoração, Senhor, o nosso culto, Senhor. O nosso coração, Senhor. Nos receber, Senhor, como oferta viva no teu altar, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar conosco, Senhor. Fazer parte desse ambiente, Senhor. Te adoramos e bendizemos o teu nome. Que os nossos olhos possam glorificar o teu nome, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que estão na internet, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que se acordaram nessa manhã desejando te cultuar, Senhor. Aqui na nossa cidade, no nosso estado e até os confins da terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa cada lar, Senhor, Pai querido. Abençoa cada coração, Senhor. Abençoa, Senhor. Aquece os corações essa manhã. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos muito felizes essa manhã. Muito alegres essa manhã. Queria que você pudesse tomar teu lugar, teu assento, você que está aqui nesse lugar. Se você está na sua casa e estava de pé, então você sente. Se você já estava sentado, permaneça então sentado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Benditos somos por poder oferecer a nossa vida como oferta viva diante dele. Estava observando a Renata e o Petri dançando aqui, e eu vejo como agrada o Senhor a gente poder se movimentar com dança para Ele. Eles se conheceram aqui na igreja, em dezembro nós vamos estar casando eles, e vai ser lindo demais, porque eu acho que eles vão casar dançando. Eu não sei como é que vai ser muito legal. Assim como o Marcos e a Mônica, né? Que vai ser papai de menina, né? Posso contar? A Zoe, né? Segundo a Zoe que a gente vai apresentar aqui na igreja, vai ser lindo demais. As mamães de plantão, né? A Raquel, a Fernanda, né? A Luana, né? Que também está a caminho, a Priscila. Eita! Glória a Deus. Podemos ser felizes, né, de ver isso, né, Marcos? Glória a Deus, gente. E essa manhã é uma manhã muito especial para nós, porque nós podemos exercer aquilo que Simeão um dia fez. Simeão era um sacerdote na casa do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 2, é relatado essa cena, que diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 25, diz assim: ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem, temente a Deus, esperava consolação de Israel, temente a Deus, e o Espírito Santo estava sobre ele, e ele fora revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver Cristo,
o Cristo do Senhor. E assim, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem que segundo costuma a lei, Simeão tomou em seus braços, o louvou a Deus e disse: agora o Senhor me despede em paz do teu servo, porque segundo a sua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Coisa linda, nós podemos ver um homem na expectativa de ver o seu Senhor. Certamente o Senhor falava em profecia a ele, esperando um momento que o Senhor batesse lá então, no templo. E o judeu era um pouquinho mais disciplinado que nós brasileiros, ou pessoas cristãos do mundo inteiro, né? Ao 8º dia, então, seus filhos eram apresentados ao Senhor. E Jesus não foi diferente. Mas a pergunta é, mas por que foi apresentado ao Senhor se o próprio Senhor mandou ele para nós? É bom a gente pensar um pouquinho. Na verdade, a partir do momento que uma criança ela é apresentada ao Senhor, o próprio Senhor vem sobre ela e apresenta para nós como igreja. Porque bebê ainda não tem nenhum pecado pessoal, ele não tem algo que possa trazer condenação. Nós fomos ensinados ainda pequenos, que se o bebê então não fosse, né, ainda batizado e tal, mas Jesus, o próprio Jesus falou: deixe vir a mim as criancinhas, pois deles é o reino dos céus. Em outro texto, o próprio Jesus fala: se nós não formos como uma criança, se nós não formos como ele, jamais nós podemos entrar. Então, nós podemos atribuir então os pecados hoje aos pais. Os pais são responsáveis pelos pecados dos filhos, até eles saírem da inocência. E Jesus morreu para nos tirar os pecados, né? É o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, Jesus, ele nasceu em nós através do Calvário. E até que ele tenha idade de responsabilidade, não importa se o neném, o bebê, nasceu numa situação difícil, porque nós sabemos que algumas crianças nascem numa situação muito delicada. Não é o caso da Alice, no qual nós vamos apresentar hoje, mas alguns casos são nascidos de adultério, por exemplo. São nascidos de fornicação, de confusão. E a diferença é o próprio Yeshua, ele levou o pecado sobre o mundo. Então, o poder não está em quem separa e apresenta ao Senhor, o poder está no próprio Senhor. E quando ele alcança, então, a idade suficiente, aí então ele pode escolher ter, então, um batismo no qual nós chamamos de batismo de João, batismo de arrependimento, onde ele então decide então deixar a sua velha vida e vir para a nova vida, e assim por diante. Então eu queria chamar, estou muito feliz a poder apresentar minha neta hoje. Alice é a estrela da manhã, juntamente com Yeshua, os padrinhos, os pais, Adriano e Daniel, que vão conduzir aí os seus amigos que eles escolheram para fazer parte da vida da Alice. Queria chamar aqui acima, para nós podermos dar continuidade então a essa apresentação. Para nós aqui, como a voz, apresentar a Alice é tremendo demais, nós poder fazer isso. Nós temos uma história, né, que Deus criou através disso. Eu vou ficar de ladinho aqui, porque quando eu apresentei a Adriana, ela já tinha um pouquinho de idade, né? O Bruno não, o Bruno ainda foi apresentado bebê.
Mas nós temos uma história em relação a Alice, e é o tema da palavra dessa manhã, no qual nós vamos ministrar. A Adriana, no meio de tantas coisas, nasceu com tantas dificuldades, e nós vemos ela mamãe hoje, né? E nós vemos o Daniel papai. E nós tínhamos diagnósticos médicos terríveis, né? A Elizabeth pode subir aqui também. E nós vimos tudo isso ser quebrado por Jesus. E nós temos o presente hoje, sendo apresentado ao próprio Senhor, que deu a família, né? A Alice. E a Alice, ele tem uma conotação muito legal. Alice quer dizer real, verdadeira, sincera, autêntica. E Jesus é real para nós. Então a Alice também é real para nós. Ela é autêntica. E ela surgiu no meio de uma cultura grega. É interessante eu ver a história, né? Ele tem uma raiz até em espanhol, fala-se Alicia, né? Alicia em espanhol. Mas nós sabemos que a gratidão de Deus não está no nome, está naquilo que vai sendo gerado dia após dia, através da vida dela, alegrando a casa, alegrando os pais, e alegrando também a sociedade, alegrando uma geração inteira. E nós somos muito gratos a Deus. Nós oramos para que a Alice possa crescer numa vida próspera de servidão ao Senhor. Nós oramos para que ela tenha um lar já sendo preparado para ela também, como o lar do Daniel e Adriana, que se consagraram e se guardaram para que a Alice fosse gerada. Nós oramos para que o lar dela seja um lar cristão. Nós oramos que ela possa crescer na presença de Cristo. Nós oramos porque, assim como Simeão aguardou o tempo necessário para se apresentar a Alice, nós também aguardamos o tempo, o dia certo para poder apresentar ela ao Senhor. Então, eu queria dar uma orientação aqui a vocês, pais, mesmo vocês sendo nossos filhos. Eu exorto vocês para que vocês criem ela na direção do Senhor. Ensine princípios que vão manter ela no Senhor, como assim nós fizemos com vocês. Guie no pleno conhecimento de Cristo, não deixe o entretenimento tomar o lugar que é o lugar do Senhor. Daniel, seja sacerdote sobre ela, seja pai, guarde ela dos momentos difíceis, porque ela vai precisar disso. Não é o momento de colo apenas, mas o colo que você oferece hoje vai ser para sempre. Isso porque ela tem 70 anos e você 99. Deixe o controle nas mãos do Senhor, mas ensine elas a amar o Senhor, de ter uma vida sólida, firme em Cristo Jesus. Se o nome dela quer dizer sincera, então sejam sinceros em dedicação e oferecer a ela o melhor que vocês podem fazer para que ela se torne a mulher que Deus espera. Quem sabe ela venha herdar da Diana a arte de dançar para Deus. Talvez a gente possa ver isso mais cedo que se imagina. Criar na prática diária da oração. Ajude a se formar, ajude a formar nela não apenas o caráter de pai e de mãe, mas o caráter de Cristo. Ajude ela a alcançar os lugares que ela precisa alcançar, e tem alguns momentos que ela vai estar down e vai precisar que vocês levem em lugares altos, assim como nós vamos fazer com ela hoje. Que um ambiente de devoção possa tomar conta do coração de vocês. E vocês, padrinhos, que foram chamados para estar aqui com eles, vocês não foram chamados por acaso. Vocês foram chamados porque eles os amam. E sempre amaram, sempre falaram de vocês. A gente ouviu falar o nome de vocês nos bastidores, enquanto eles estavam ainda
se conhecendo e tudo mais. Se possível for, ajudem a Alice a crescer, sendo guardado por vocês como padrinhos, já não mais como padrinhos que olham, mas que possam guardar também a vida dela. O melhor presente que vocês podem dar a ela não são presentes nos dias de Natal ou nos dias de Páscoa ou de aniversário. O melhor presente que vocês podem fazer antes mesmo de vocês dormirem ou levantar de manhã, levantar as mãos para o céu e orar pela vida dela. Este é o verdadeiro sentido de um padrinho cristão. A nossa oração, que o mesmo Cristo que amou a nós mesmos, nós como humanidade, possa levar esse amor aos seus corações, e até o último dia dela, vocês poderem guardá-la em amor. Nós podemos fazer isso com muita alegria nessa manhã. Isso aqui não é um ritual, queridos, é um ato profético. É um ato profético onde nós dizemos para Deus que não pertence a nós. Nós não criamos os filhos para nós. Nós criamos nossos filhos para o Senhor. E um dia ela vai poder fazer as escolhas dela. E as escolhas dela, pode ter certeza que muitas das influências passam pela vida de vocês. Posso fazer? Depois o Pai vai fazer também. Senhor, nós apresentamos a Ti, Pai. Ela é totalmente Tua, Senhor. Declaramos, Pai, em lugares altos, Senhor, encontrará refúgio, encontrará. Assim mesmo o Pai o faz, da mesma maneira, da mesma forma, que seja levada em lugares altos, Pai. Senhor, nós declaramos o Teu nome sobre ela, e assim como sacerdote, Pai, em Teu nome. Vai ter momentos que ela vai estar assim, querendo o papai. O que estão fazendo comigo? Mas vai ter momentos que ela vai nos ensinar. Eita, pronto, já passou. É assim? Eu queria chamar os bisavós aqui, né? Os avós e os bisavós, né, que estão aqui. Dona Irene, o João, aqui são os bisavós. A primeira bisneta deles. E eu queria fazer um ato profético aqui, né? Nós como família cristã dessa casa aqui, nós queria que você pudesse abençoar a gente. Estenda a sua mão. Nós vamos orar aqui nessa manhã. Amém. Eu acho que não vou ser eu que vou orar, não. Vai ser o pai, é o pastor da casa. É você que vai guardar ela mesmo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo dom da vida que Tu deu a Alice, Senhor. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, em todos os momentos dela, Tu esteja ao lado dela, Senhor, sempre guardando, confortando, Senhor. E também esteja ao nosso lado como pais, nos dando sabedoria, nos dando capacidade, Deus, para suportar todas as intempéries que surgirem, Senhor. E que a gente possa ensinar a Alice e guiar ela no Teu caminho, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em todos os momentos da vida dela, Pai. Te agradecemos, Senhor, por sempre se fazer presente, Deus, e sempre nos guardar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu louvo o Senhor por essa manhã profética.
essa manhã fria de inverno, eu louvo ao Senhor por poder oferecer ao Senhor com presença viva, vestida como noiva. É como noiva, né? Como noivo. Amém? Que Deus abençoe, amém? Amém. Bênção. Aleluia. Eu não sei vocês se vocês vão ter a oportunidade de apresentar ao Senhor os seus netos. Talvez seus bisnetos, talvez seus filhos. Mas uma coisa é certa. É lindo demais. Essa manhã eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que causou isso, porque a Alice é uma improbabilidade, né? Segundo a ótica médica, a ótica que os médicos diziam quando a Adriana ainda era pequena, que a Alice jamais poderia estar aqui hoje. A Adriana talvez não era para estar aqui, segundo a ótica dos médicos. Os médicos diziam que ela não ia poder ter filhos, ela não ia crescer, e ela não ia ter nada disso, porque a Adriana, quando muito pequena, ela nasceu com algumas coisas e Deus foi curando elas, até que o momento curou ela por completo. Mas é tão interessante porque a Adriana ela foi curada, não quando ela foi curada, mas quando nós fomos. Nós fomos libertos e a Adriana curada. Os problemas cardíacos foram embora. Foi de uma maneira muito tremenda. E aquilo que os médicos diziam não se confirmou. Está aí a Adriana, ela se formou, uma arquiteta formada. E mãe da Alice. E ela aumenta a Alice. Então, eu não podia falar nessa manhã uma outra palavra se não fosse cura. Nós temos orado aqui nesses dias, nesse tempo de pandemia, para que o Senhor Jesus traga força no ambiente de cura. Jeremias capítulo 17, se você quiser achar essa palavra. Aleluia. Pronto. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Nós vamos falar sobre a rota da cura nessa manhã. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e que se apoia na força humana e que se afasta do coração do Senhor. É como um abstrato solitário no deserto. Não tem esperança alguma e habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é o homem que confia no Senhor e cuja força está nele. É como árvore plantada à beira do rio, e as raízes se estendem até as torrentes de águas. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer outra coisa. É extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Eu dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. E como perdiz que choca os ovos de outro pássaro, assim são os que obtêm riquezas no meio dos injustos. Na metade da vida perderão suas riquezas, e no final passarão de velhos tolos. Nós, porém, adoramos adiante do trono do Deus eterno.
exaltado e glorioso. O Senhor é a esperança de Israel. Todos que se afastarem de ti serão envergonhados, serão enterrados no pó da terra, pois abandonaram o Senhor na fonte da água viva. O Senhor, me curares, então serei curado. Se me salvares, serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a ti. Pessoas zombam de ti. Onde está a mensagem do Senhor? Porque as profecias não se cumprem? O Senhor, não abandonarei então o meu trabalho e o pastor do teu povo? Não pedi que enviastes as calamidades e tudo o que eu disse? Senhor, não me atemorizes. Somente tu és o meu refúgio no dia de calamidade. Traze vergonha e desespero sobre a que perseguem. Não permitas que fique envergonhado e desesperado. Trazes eles em um dia de calamidade. Sim, trazes sobre eles, ou terão destruição em dobro. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui a tua palavra, Senhor. Essa manhã, Senhor, nós precisamos ser mergulhados no coração dela, Pai. Faz que ela venha saltar para dentro dos nossos corações, Senhor, Pai querido. Toda a essência dela, Senhor. Não permita, Senhor, que as nossas mentes se distraiam, Senhor, Pai querido. Que nós sejamos conduzidos nessa manhã dentro do ambiente onde a tua palavra foi gerada, Senhor, para trazer vida e destino sobre nós. Amém. Falar sobre cura nos dias de hoje é muito pertinente, porque nós estamos falando sobre cura já desde o início da pandemia, já faz 100 dias que nós estamos vivendo isso, essa situação de desconforto na humanidade, pessoas morrendo, pessoas passando por terror, por medo, e alguns familiares já estão vivendo situações dramáticas, por viver suas famílias numa situação de possível óbito. E nós estamos orando já há alguns dias, falando sobre isso aqui. Nós, na sexta-feira, tivemos um fórum aqui, onde nós estamos aqui com a área da medicina, com a área psicológica, com a área espiritual. Nós falamos sobre saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. E falamos de saúde, porque existe uma rota de colisão chamada doença. Essa é uma rota de colisão. Mas da mesma rota que existe na área da colisão, na esfera da colisão, existe uma rota também de cura. Infecção pelo rotavírus, que causa desconforto, é uma rota. O vírus encontra então uma rota e então ele se promove dentro do organismo, através das suas bactérias, e causa ali um desconforto enorme, causando dores, causando febres, causando sintomas. Por outro lado, também nós temos um remédio chamado Yeshua, que aparece na rota dos cristãos. E Yeshua tem o desejo de curar. Um dos nomes mais falados nesses dias, um dos nomes que é tratado, Deus, Jeová Nissi, Jeová Jireh, mas é Jeová Rafá, significa o Deus que sara. Ele é chamado por nós o médico dos médicos. E não há nenhuma condição adversa que não possa ser curada, se Ele quiser. Deus também dá dons de cura para algumas pessoas. Pessoas que têm o dom
e receberam de Deus o dom de curar, através de uma unção de cura que nós já presenciamos por muitas vezes. Nós contamos aqui nessa manhã um pequeno relato da vida da Adriana. Mas também nós sabemos que algumas pessoas são treinadas os seus dons. O médico, quando ele é treinado para os seus dons, ele recebeu então uma ferramenta que Deus colocou em suas mãos, para que ele pudesse então manifestar ali o seu chamado para curar. Isso não constitui apenas num corpo físico. Eu conheci um médico chamado Kit Abdallah alguns anos atrás. Naquela época ele tinha 85 anos. E ele contou que na sua caminhada ele tinha feito em torno de 5.500 cirurgias, sem nenhum óbito. E esse médico contava a história então, que toda vez que ele ia fazer uma cirurgia, ele se separava numa sala separada, obviamente, e dobrava seus joelhos e ali levantava suas mãos para o céu e pedia para que, enquanto ele colocava as luvas e os seus equipamentos, que o Senhor guiasse as suas mãos. Porque imagine um cirurgião na área neurológica, que era uma das áreas mais sensíveis de se alcançar. Um cirurgião neurológico, ele tem que ter uma habilidade e uma sensibilidade tão tremenda para fazer isso. Algo tão notável que só pode ser Deus para capacitar um neurocirurgião. Eu não sei se vocês já viram, mas eu vi um filme chamado Mãos Talentosas, de um médico negro americano, famoso na vida real, que recebeu de Deus o dom de realizar a cura através de suas mãos, separação de siameses e assim por diante. Uma capacidade enorme que Deus deu para que a vida pudesse ser mantida. Agora, por outro lado, nós temos o paciente. O paciente, ele pode estar doente ou pode ser doente. Qual a diferença entre os dois? Essa mesma conotação de saúde é a mesma conotação que é dada de uma pessoa ser cristã e ela viver uma vida cristã. Da mesma maneira, é exatamente igual. Quando a pessoa está doente, ela está passando por um momento transitório, onde ela passa por um momento de doença. Agora, ser doente é quando a pessoa incorpora a doença e ela atrai para si a doença, e ela aceita ela como se fosse parte da sua vida, como um filhinho de colo. E existe uma diferença. Nós visitamos hospitais já há alguns anos e sabemos que é assim que funciona. Uma pessoa, quando ela desiste na sua alma, quando ela se sente já parte da doença, a doença já faz parte dela, ela aceita ela, se conforma com ela e ela acaba assumindo o seu papel de doente. Então, teoricamente, ela encurta ali o processo da cura. O remédio já não tem o mesmo efeito. E quando alguém, então, é usado por Deus para orar, para que ela possa, então, ser curada. Para quem crê em milagre, eu creio em milagre. Nós somos um milagre. Se ela estiver incorporada com esse vírus da doença na sua alma, ela não consegue receber a cura. Mas pode ser uma pessoa mais ungida? Pode. Inclusive alguns livros, alguns teólogos, alguns homens de Deus escrevem nos seus livros, nas suas histórias, que uma pessoa, mesmo tendo recebido a cura, ela pode perdê-la, divina.
Isso está na nossa mente, está na mente das pessoas. Joyce Meyer, ela fala muito bem sobre isso. Ela fala que as nossas maiores batalhas estão na mente. A mente, ela tem a capacidade de exalar Deus, de falar das coisas de Deus, de viver as coisas de Deus, que é saúde física, mental e espiritual. Ou Satanás tem o poder também de contaminar o ser humano ao ponto dela aí se desvaindo na sua vida, aceitando as doenças que vêm, e elas vêm, não precisa de convite. E nós não estamos imunes, nem nós como pastores, ou ninguém está imune a ser um dia passar por assolação. Mas quando nós entendemos o Cristo, nós entendemos que todas as coisas têm propósito. As coisas que Deus faz, nada são por acaso. Satanás só pode tocar de duas maneiras. Uma delas, se nós tivermos um canal aberto, nós não tivemos respeito, temor pela palavra de Deus, e levamos a vida do jeito que Ele quer. O dia que nós fomos tocados, então nós podemos ser tocados para a morte, porque afinal de contas nós não temos temor pela palavra de Deus. Mas se nós tivermos temor, e por algum momento nós saímos do propósito, de alguma forma, de uma maneira, o Senhor permite que nós sejamos tocados, para que Ele possa manifestar a sua glória, usando de cura física, através dos seus médicos, ou de cura através da própria fé. Qual é o melhor estilo de vida saudável? Será que é a forma mais antiga de se viver? Se nós sabemos que nós vivemos de uma forma desregrada, e nós sabemos, não tomamos sol como devíamos, não se exercitamos como devíamos. A doutora falava aqui sobre o templo do Espírito. A Maísa falava sobre isso, sobre o templo do Espírito, falava se Deus emprestou para nós, né? Então nós temos o dever de guardar, e se nós não guardamos, é culpa de Deus. Se nós não protegemos a estrutura, Deus criou todas as coisas através da estrutura. O nosso coração, ele é protegido por uma estrutura óssea. Todo o nosso organismo, ela tem uma estrutura para proteger. A semente, ela tem uma estrutura chamada fruto, para proteger a semente. Tudo tem uma estrutura para proteger. Deus criou as coisas para proteger. A questão é como nós lidamos com isso. Desenvolver é quando nós percebemos que existe uma diferença de ser doente ou estar doente. Sabe quando uma pessoa fala, a minha dor de cabeça, a minha dor de barriga, a minha dor, ela está dizendo que a dor é dela. E como Deus pode tirar algo que a pessoa incorporou para si, que ela é dona? Nós não podemos esquecer que tudo é gerado pela palavra. Nós estamos profetizando que ela é nossa. E é meio imperceptível porque é uma questão cultural. Mas até nisso, Jesus, ele pode quebrar, e dessa manhã a gente está carregado de esperança através dessa palavra, que algumas culturas possam ser quebradas. Uma delas é não dizer que a doença é nossa. Eu estou doente, fica melhor, mas eu vou ser curado em nome de Jesus. Quando se deparamos com alguns sinais de doença, a gente sabe, por causa de alguns sintomas, até não tem o nome aqui,
disbiose intestinal, dor de cabeça, mal-estar. Tudo isso são passageiros. São sintomas de alguma coisa. Febre é um sintoma. E essa condição nos deixa por algum momento doente, porque nós estamos mal. E muitas vezes nós precisamos de remédio. Porque Deus criou também o remédio, irmão. Alguns pastores, algumas pessoas são tão céticas em relação a isso, são tão espirituais que vê problema de uma pessoa tomar um remédio. Fanatismo religioso, irmão. Nós podemos tomar o medicamento porque Deus criou a essência, criou as folhas, criou as plantas, criou todas as coisas para que Ele pudesse nos servir. Não é isso? E alguns, talvez nessa manhã, estejam doentes de amor, por exemplo. Estão com a bandeira vermelha nos seus corações. Por causa do frio. Desencorajado e vindo essa manhã aqui completar as poucas cadeiras que nós temos aqui, porque nós estamos com restritiva de pessoas, com quantidade restritiva. Mas pode estar com bandeira vermelha em seus corações, por exemplo. Doente de amor. Ou de preguiça, sei lá. Brincadeiras à parte, gente. Mas assim, Deus Ele chama a gente para entrar na rota da cura. A rota de colisão, ela é gerada pelo pecado. Sabe aquela cena na televisão erótica que você está vendo e você decide ficar nela? Você pode passar por ela, mas você pode decidir não ficar nela. É uma escolha. Aquelas coisas que você vive e você precisa romper. Isso tira o tampão para que Deus possa entrar e deixar Ele no meio, entre a rota da colisão, que pode causar morte. É como se Ele fosse o guarda-reio, que não deixasse você cair no precipício. Ou como se fosse o seu escudo. Agora, se eu estou cheio de lodo dentro do meu coração, aí eu chego para Jesus e: por que está acontecendo isso comigo? Por que isso? Por que aquilo? Como é que funciona isso? A gente entra tantas vezes em crise por causa de algumas coisas. Porque a nossa mente batalha contra o Espírito de Deus. E o mundo nos leva para um outro lugar que não é Deus. E o mundo está doente, nós sabemos que o mundo está doente, agora mais que nunca. Onde Deus parou a terra. Nem a gripe espanhola, nada foi tão grandioso quanto esse momento em 2020. Quem esperava isso em dezembro de 2019? Quem esperava ficar à frente, dentro das suas casas, estar numa manhã como essa aqui de máscara? Quem esperava isso? Diante do inimigo invisível que a gente não sabe aonde está. Pode estar na maçaneta da porta da sua casa. E as pessoas têm terror de se aproximar uma das outras, porque o vírus pode estar na outra. Mas pode estar na maçaneta do seu carro que alguém passou e botou a mão. Eu vejo a igreja como um lugar seguro hoje. Distanciamento. Não podemos abraçar e beijar por enquanto. Mas nós estamos aqui manifestando fé, nós estamos convidando Cristo para que Ele entre na nossa rota. As pessoas precisam compreender isso.
Nós precisamos deixar as palavras nossas trazer vida. As palavras trazem vida ou trazem morte. Nós não podemos esquecer aquilo que a Bíblia relata, que a palavra ela tem poder de gerar vida. Todas as coisas se fez por causa da palavra, e disse Deus. Agora, se nós profetizamos morte, como é que Deus vai repreender a palavra que nós mesmos liberamos? É nós que temos que repreender. A Bíblia fala em Gênesis que nós deveríamos dominar sobre as coisas. Mesmo que a nossa situação seja diversa, febril, por exemplo, ruim. Mas as nossas palavras, elas têm poder de atrair. Há poucos dias nós estávamos aqui na sala de oração, e eu estava com a pressão alterada, e aí, os pastores oraram comigo, a equipe de pastores aqui, e passou ali um dia, no outro dia, de madrugada, eu lembrei de um medicamento que eu estou tomando, que o médico deu para mim, e eu fui olhar, e uma das efeitos colaterais era mexer na pressão. Aquela hora houve uma inspiração. Se é essa a resposta, eu não sei. Se é aquilo que estava causando. Só sei que naquela madrugada eu parei, e no outro dia eu fiquei com a pressão boa. Então houve uma inspiração. Por quê? Porque Deus ele cria um ambiente. Só que eu estava aqui na sala de oração, e naquele ambiente houve um padrão de Deus. O comportamento de uma vida saudável, ele entra pela percepção de entender alguns princípios. Por exemplo, quando a Bíblia fala que o princípio da ceia, o princípio da mesa é um ambiente de cura, as pessoas têm dificuldade de entender. Por isso que ela fala, é por isso que em vosso meio existem muitos fracos e doentes. Porque se a pessoa está contenciosa de coração e ela ceia, ela não está tomando veneno, ela não está tomando remédio, ela está tomando veneno. É como se ela estivesse tomando o remédio certo, numa dosagem errada. Imagine você tomar uma overdose de Cristo, sendo que você não está preparado para lidar. Parece estranho isso, Janete? É difícil isso? Você tomar remédio pensando que é remédio e é veneno? Nós temos muita revelação da palavra, queridos. Eu às vezes fico pirado com tanta revelação. Mas o Senhor quer nos ajudar a mudar essa mentalidade. Essa é a parte boa. O Senhor quer nos ajudar. Aí Ele coloca pessoas ao nosso redor. Por isso que nós precisamos da igreja, do corpo de Cristo. A nossa mente ela precisa ser treinada, melhorada, aperfeiçoada. E no meio de uma infinidade de formatos, de pessoas que trazem para nós algumas palavras que podem mudar o nosso destino, porque não é só uma rota, é um destino que é mudado, porque uma rota, ela determina um início, um ponto de partida, e aonde nós queremos chegar. Mas aí as pessoas dizem, todos vamos morrer, a questão é como? E para onde vamos? Essa é a questão. Se você abandona Cristo, como é que você vai querer que Cristo te leve para os lugares celestiais? Se você abandona Cristo, como é que você pode clamar por Cristo te curar?
E você sabe, quando a coisa aperta, a gente clama por Deus. Se você perdeu Cristo, volte para Ele. Se você que está na sua casa, perdeu a conexão com Cristo, meu irmão, volte a queimar por Ele. Ele é a resposta para a sua vida. Nós não precisamos de uma pregação, nós precisamos de uma palavra que muda o destino, que muda a rota. Sabe aquela manivela que tem lá no trilho de trem? Que apenas um movimento muda a rota dele. Que às vezes pode dar colisão entre dois trens, e alguém vai lá e desvia a rota que era de rota de colisão, e aquilo que era de morte se torna vida, e ainda serve para transportar alguém. Significa que não adianta também você querer ir sozinho, comer, cara, eu preciso compartilhar. Jesus compartiu o pão, ele não comeu o pão, ele disse, eu parti o pão. O espírito da profecia, ele manifesta naquilo que declaramos. Eu sou curado. Eu sou curado. O Cristo que me fez precisa nos lembrar isso. Isaías 53, 4 e 5, quando ele fala, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que não estava, a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Agora não podemos ter problemas por causa disso? Claro que podemos. Nós temos um adversário. E nós temos eu estou procurando a palavra mais coerente aqui. Porque tem coisas que não é o diabo que coloca, é Deus. Deuteronômio fala sobre isso. Isso que eu coloco sobre vós a bênção e a maldição. A maldição não é o diabo que coloca, é Deus. É isso? E ele coloca para que nós pudéssemos alcançar a bênção. Então Deus proporciona, assim como fez com Jó, ser tocado, até que no 38 Deus fala com ele, bom, agora tu já entendeu que tu perdeu o sacerdócio. Agora vai orar para os teus amigos. Vai lá que a tua mulher está apaixonada e volta, vai te dar mais 10 filhos. E começa de novo, meu irmão. Tudo ele fez pela profecia. Quantas vezes nós podemos ir num médico, por exemplo, e ele dá um diagnóstico errado? É um opositor. Ele te dá um remédio que era para ser para cura, ele quase se matar. Já aconteceu comigo isso já. Alguém já? Mais? Ninguém? Glória a Deus por isso. É terrível você tomar um remédio que te dá efeito colateral tão grande. Um diagnóstico errado, por exemplo. Vai para casa, você está com dor de barriga. E o cara está com um problema muito sério. Uma dosagem errada, por exemplo. Tome 3 por dia. E era para tomar meio por dia. Até nisso nós precisamos de Deus, irmãos. Há pouco tempo eu fui fazer uma consulta médica. E aquele médico, pensa num cara que não me deu paz. Saí do consultório e falei para a Elizabeth, esse médico aí. Mas ele estudou e não sei o que, babá. Tomei aquela porcaria lá. Que para alguns é bênção, para mim foi maldição. Quase morri de noite.
Mas só porque eu disse para ele a palavra Jesus, e ele na hora... Porque a gente tem por vocabulário Jesus, alguma coisa a gente está falando, né? E ele disse, Jesus é lá na sua igreja. Eu não sou homem religioso, ele falou. Eu disse, cara, Jesus está junto comigo, aonde que eu for. Agora nesse consultório ele está aqui comigo. E eu saí daquele consultório, eu pensei, esse cara é um demoniado, esse cara. Porque a maneira como ele falou para mim, e eu teimei com Deus. Na hora o Senhor me avisou. Até para isso nós precisamos de médico, nós precisamos de oração. Antes de ir no médico, nós precisamos orar, Senhor, usa ele, Pai. O Senhor o criou. Abençoa a vida dele, Senhor. Aquele consultório. Dá uma inspiração para ele. Dá ele fazer o exame certo. Porque está relacionado a tudo aquilo que o Senhor disse na sua palavra. A cura em Gileade. Jesus convidou um médico para andar com ele. E Lucas justamente escreveu essa palavra. Que legal, né? Se declararmos aquilo que o Senhor Jesus diz, Ele cuidará os meios para nos tratar. E se nós tivermos que morrer, por algum motivo qualquer, porque Ele também permitiu. Eu creio que está marcado o dia que nós vamos partir. Apesar que Deus vem do final para o começo, e Ele pode reconfigurar o nosso destino. Essa manhã pode ser uma delas. Mas a data está marcada, só que Ele que sabe, nós não. Se nós soubéssemos não, o que nós seríamos capazes de fazer? Será que levantava cedo nessa manhã e saía debaixo do cobertor? Não sei. Qual é a resposta que damos a Ele? Ou qual é a resposta que Ele nos dá para nós? Às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz não, às vezes diz espere. A questão é nós sabemos ter discernimento aquilo que Ele está fazendo para nós. Agora, se for o adversário, aí está ligando com coisas negativas, aí a nossa mente se alimenta, nós precisamos deixar para trás o que é negativo. Porque a nossa mente alimenta os nossos pensamentos, os nossos pensamentos alimentam a nossa mente. Então é necessário nós cuidarmos daquilo que nós alimentamos. Fica olhando o dia inteiro a Globo lixo. Você vai virar um cadáver. Tu já se vê dentro de um caixão, numa cova. Porque só fala de morte, alimenta o dia inteiro com aquilo. Troca de canal, meu irmão. Alimenta aquilo que vai trazer vida, não morte. Mesmo a gente sabendo que é uma realidade hoje. Mas tem coisas que não dá, irmão. Nós precisamos cuidar daquilo que nos traz vida. A nossa mente é a nossa casa espiritual. É ali onde que Deus quer guardar o Espírito dele. O Espírito dele precisa mergulhar na nossa alma. Ele quer mergulhar. Mas se eu endurecer a alma, o Espírito não penetra. Porque o terror e as coisas mantêm as pessoas em dureza de coração. E pavor, e pânico, estresse, e meu Deus, ó o vírus, sai. Fica uma paranoia.
A pessoa não pode nem dar tchau, porque pensa que o vírus pega na mão, no tchau. Nós precisamos inovar no modo a gente tratar com as coisas de Deus. Porque um dia algumas coisas que nós geramos em um determinado tempo vão permanecer. E vai permanecer aquilo que nós alimentamos mais, certamente. Quando a nossa mente está vivendo num ambiente limpo, arejado, ela não se contamina com muitas coisas. São aquelas que entram por acidente. O Senhor nos quer saudáveis. Só nós precisamos entender que isso é propósito dEle. Ou será que Deus deu um destino para nós? Às vezes a gente vai ministrar em velório, gente. Eu ministro em velório. E ministrar em velório, gente, é uma forma tremenda de Deus querer falar conosco. Porque a gente percebe que é um destino iminente, que ninguém vai fugir daquilo. Mas não é mais para o morto, cara. Não adianta mais você ir pôr mão sobre o morto, acender vela para ele, sei lá o quê. Já foi. Mas sobre quem está ali ao derredor, que ainda tem a oportunidade de consertar a sua vida. E muitos chegaram naquele estágio de terminar o seu tempo na terra, porque não ouviram Deus. Rancor, amargura, doenças da alma, e tudo que foi alimentado a vida inteira termina daquele jeito, destrutiva, com bebedice, com confusão. O Senhor só toca, o Senhor permite tocar por causa da legalidade. Nós precisamos do socorro de Jesus. Muitas pessoas questionam essa necessidade. E as pessoas que questionam essa necessidade, elas podem viver com esse questionamento? Podem. Pode viver uma vida de ritual em ritual? Pode. Há poucos dias nós estávamos falando com um moço, e ele dizendo para mim, mas assim, meus parentes vão estar tudo lá no céu, vou me encontrar com eles, porque não sei o que, babá. Eu disse, tá bom. Pode ser que você esteja certo, pode ser que eu esteja certo, mas vamos lá. Em primeiro lugar, para mim descobrir, eu vou ter que entrar. E se eu entrar, eu vou poder descobrir se eles estão lá ou não. E se eu não entrar, eu vou morrer curioso. Pronto, acabou a conversa. Porque questionar a fé é como se você constituísse inimigo de Yeshua. Ou se você manifestar a fé, você vai ver que Ele não deixa nós desamparados. Na hora certa Ele sempre vai chegar. João 15:15, ele fala aí, 15:5, perdão. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem quiser permanecer em mim, eu nele. E nele tudo produz fruto, pois sem mim nada podeis fazer, ou fazer coisa alguma. E nós achamos que podemos. Cara, nós se achamos, gente. Nós achamos que podemos. 2 e 3 nós estamos fazendo coisas por conta própria, sem consultar Deus. E aí dá errado. Podemos tentar a nossa própria rota? Claro que podemos, mas é por nossa conta e risco. As placas de aviso que tem nas autoestradas, elas servem por um propósito.
diminua, curva acentuada à direita, pare no cruzamento. Você pode andar diferente? Claro que pode, mas é por conta de risco. Deus tem dado avisos, e nesse tempo agora, a praga das aves, a praga dos gafanhotos, agora da poeira, está nos Estados Unidos, está vindo para alguns países da América, que vem lá do deserto. O coronavírus, agora descobriram um vírus novo na França, que surgiu agora, que ataca o cérebro. E todas as pragas que têm vindo, porque o homem abandonou, no modo geral, a Deus. E Deus tem permitido os fins dos tempos se cumprirem. Os sinais da volta de Yeshua nunca foram tão evidentes. Cura-me, Senhor, serei curado. Salva-me, serei salvo. Pois tu és aquele que eu te louvo. Jeremias 17:14. Jeremias era um cara que era um profeta que sofreu muitas assolações. Esse cara passou muito tempo preso, espancado pelo seu próprio rei, num povo que ele queria salvar. E o povo teimava em não ouvi-lo. E nós sabemos o resultado disso tudo: os olhos furados do rei, os filhos mortos na frente dele, e assim por diante, levados cativos para a Babilônia. Não ouviu o profeta? Jesus, ele veio para nós, ele trouxe algo tão tremendo que nem os profetas fizeram. Jesus, ele trouxe uma palavra no final, ele disse: está consumado. Quando ele falou está consumado, ele estava dizendo que aquilo que Isaías falou sobre eu levei as doenças, eu levei as coisas. Ele estava dizendo, cara, é ponto, não é vírgula. Quando ele, no último suspiro, disse está consumado, e se ele disse que ele enviou a sua palavra e os curou e livrou da morte, Salmo 107:20, e se ele diz cure enfermos, ressuscite mortos, purifique leprosos, expulse demônios, recebam de graça e deem de graça, Mateus 10:8, e se ele diz ele levou o corpo dos nossos pecados sobre o madeiro, a fim de morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, e pelas suas feridas vocês foram curados, 1 Pedro 2:24. Ele repete Isaías. Mesmo tempo que ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados no madeiro, ele estava dizendo para nós, se nós morrêssemos para o pecado, viveríamos para a justiça, porque pelas suas feridas nós podemos ser curados. Por que nós podemos? Agora entra a condição, porque Deus, ele deixa nós escolher. Agora todo mundo é curado porque Jesus morreu na cruz? Não. Tem pessoas que a gente ora e Deus não cura. E tem pessoas que a gente ora e Deus cura na hora. Deus, ele tem propósito nas coisas. Esse texto está em 1 Pedro 2:24. Se levante em fé. Ore para que quem ore por ti seja inspirado pela fé. Parece estranho isso? Orar por quem ora por ti? Pois é, a Bíblia manda fazer isso. Se você não faz, talvez você esteja procrastinando. Ore pelo seu médico, pelo seu dentista, pelo seu conselheiro, pelo seu cônjuge. Reconheça que sem Deus você não pode resolver as coisas sozinho. Desenvolva a dependência.
mas dependência por Deus, não por pessoas. Desenvolva a dependência, meu irmão. Abandone aquilo que ofende o Criador. Abandone. Eu acho que agora nós podemos orar e terminar essa reunião. O culto ele continua, mas a reunião pode terminar. Nós podemos ter essa mentalidade. A palavra do Senhor, ela foi feita para nós, não foi feita para Jesus. A palavra do Senhor não foi escrita para que os anjos do Senhor pudessem ouvir. É para que nós pudéssemos ouvir. A palavra do Senhor, ela foi deixada como um presente para nós, como o manual do fabricante. Nós estávamos no fórum aqui, uma pessoa me fez uma pergunta: pastor, qual é a receita para eu ter uma vida espiritual saudável? Eu disse: o livro de receita. A Bíblia, a palavra do Senhor, é o livro de receita. Se você quiser fazer do seu jeito, você pode fazer, mas pode ocorrer o risco de o bolo cair. Mas se você pegar o livro de receita e fazer como está escrito aí, vai dar certo. Não vai desandar o bolo, meu irmão. E pior, ou melhor, outros vão poder comer daquilo que você fez. E a Zoe vai nascer. E o Marcos abandonou algumas coisas, conheceu a Mônica aqui na igreja, e nós casamos eles. Sabe o que é isso? Um destino mudado. O Petro ia embora para Goiás, ouviu a palavra do Senhor, decidiu ficar, começou a namorar com a Renata, vou casar no final do ano. Aleluia. E tantas histórias construídas aqui dentro, gente, e aqui, lá fora, enfim. Nós estamos sendo libertos em Caxias do Sul e Adriano curar aqui. De uma maneira tremenda. Hoje ela carrega um filho nos braços, porque nós decidimos encontrar o Criador. A nossa vida nunca mais foi a mesma, gente. E aquilo foi tão tremendo, que Adriano e o Daniel se guardaram um para o outro durante muitos anos, para poder se casar numa tenda. Quem fez isso não foi Jesus? Gerando um fruto chamado Alice. Como eu não posso ser grato ao meu Senhor? Você pode ficar de pé no teu lugar. Talvez orar conosco e nós irmos para casa, talvez. Talvez você tenha vindo para essa reunião como um gatinho e você volte como um leão. E comece a levantar as mãos para o céu. E se algo te incomoda agora, se você está na sua casa agora com alguma dor,
algo que te incomoda, algum órgão que não está funcionando, nós queremos orar por cura nessa manhã. Se levanta em fé, meu irmão. Você que está lá nos Emirados Árabes, que está no México, nos Estados Unidos, no Brasil. Coloca a sua mão em algum lugar que você acha que precisa de cura, com uma atitude de fé. Existe uma rota de cura nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Deus, não porque sou melhor, Pai, mas porque Tu és o melhor. Tu mandou Yeshua para estar em nosso meio, para que alguns pudessem ouvir e para alguns pudessem crer e para que alguns pudessem ser curados. Pai, em nome de Jesus, aqueles que o Senhor escolheu para curar, cura agora, Senhor. Cura agora, Jesus. Encontre esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança. Encontre no leito do hospital, Senhor, Pai querido. Eu oro a Deus pela vida do Alejandro, Senhor, da família Laura, Senhor. Eu quero repreender o Covid-19 sobre a vida dele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu oro sobre a vida da minha mãe que está no hospital, Pai. O Senhor tem o poder para tirar essa infecção, Senhor. E o Senhor tem o poder, Senhor, para inspirar o médico também, Pai. Senhor, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Uma canção em formato de cura, Senhor. Sabe ela? Cante a cura para ele nessa manhã.
Sim, Senhor, eu creio, Senhor. Joelhos prostrados, os corações que se dobram, das vidas que se rendem, das manifestações do Teu Espírito, da graça manifesta, algo imerecido, Senhor, no poder curativo do amor, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pelo presente da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pela igreja do Senhor. Obrigado por receber os nossos corações como oferta viva nessa manhã. Abençoa esse lugar, abençoa, Deus, a reunião dessa noite, Senhor. Obrigado, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz. Que o Senhor te leve em segurança. Que o Senhor te leve em guarida. Que o Senhor te proteja e te guarde. Que te leve para os seus braços. Que o Senhor te dê um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus.